A maior metrópole do país, com mais de 2 milhões de habitantes, não para. Trânsito caótico e, às vezes, com motoristas em pé de guerra. As colisões são reflexo da imprudência, aliada à falta de educação no trânsito. E a frota nas ruas da capital só aumenta. Em Belém já são quase 500 mil de veículos. Cerca de 2.000 são coletivos e as vias nem sempre estão em condições de tráfego. Outras estão com crateras imensas, assim, no meio da rua. Conseguir estacionar na via pública é contar com a sorte. Andar pelas calçadas é outro problema. Mobilidade urbana é uma dor de cabeça diária. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sonham com uma Belém que ainda está longe de ser uma cidade ideal. Segundo dados do Denatran, para cada 100 pessoas em todo o Brasil, 9 estão circulando em veículos particulares. Aqui na Grande Belém, para cada 100, 29 estão circulando em seus próprios veículos. O Observatório das Metrópoles acredita que essa migração se dá exatamente por conta da precariedade do transporte público. Se esse BRT funcionasse mesmo de verdade, eu acho que resolveria muita coisa. Muito precário. Eu acho que o ônibus não te dá uma condição de segurança também, né? Para especialistas, uma das saídas emergenciais para melhorar o trânsito de Belém seria exatamente investir em transporte público. Fazendo as distribuições com estações e terminais. Para isso você tem que ter gestão, tem que investir em planejamento, justamente para que você tenha esse resultado gradativo. O principal desafio em relação ao transporte público metropolitano é você otimizar o serviço e não onerar para a comunidade. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, hoje 1 milhão de pessoas utilizam o transporte coletivo. O número poderia ser maior, mas as condições dos ônibus levam o belenense a optar pelo carro ou a moto, migração que vem aumentando. Em meio ao caos, ciclistas se arriscam sem ciclovias. Este profissional liberal que usa a bike como meio de transporte sente na pele o desafio diário para quem opta pela bicicleta para se locomover. Isso a gente aprende na escola. O maior protege o menor. Quando o maior bate no menor, é porque está tendo um problema. Então, a primeira coisa que eu acho que Belém mereceria era ter mais gentileza no trânsito, principalmente com relação à bicicleta. E a segunda, é óbvio, a gente precisa de mais espaço para a bicicleta. Não dá mais para você ter muito carro. E a bicicleta já é utilizada e ela merece sim ser olhada com mais atenção pelas autoridades. Nas poucas avenidas com ciclovia ou ciclofaixa, encontramos pessoas que usam o espaço, mas reconhecem que ainda falta muito para os moradores da capital, principalmente educação. Infelizmente, né? Deveria ter. A questão da educação é fundamental. Grande parte dos problemas que a gente enfrenta atualmente na cidade é devido assim às pessoas não obedecerem a regras básicas de trânsito. E muitas das vezes é falta de conhecimento, é algo assim que tem que ser investido. Uma estrutura urbana de mobilidade ainda com falhas. O resultado são engarrafamentos, lentidão no trânsito de Belém, que geram gastos com manutenção e poluição. A qualidade de vida e os custos para quem vive na capital são altos. Vejo aí um dos maiores desafios da mobilidade urbana é trabalhar a região metropolitana, porque você tem municípios grandes demais, que é Ananindeua, que é o terceiro município praticamente da região norte de população. Você tem o segundo município densamente povoado, que é Marituba. Então você fazer a distribuição desse transporte de forma eficaz, você vai ter que fazer, além de terminal de integração, você vai ter que criar estação, limitar o uso de entrada de veículo de transporte pesado. Então tudo isso faz parte dessas obras estruturantes e estruturais. Se já é complicado andar pela capital, imagine como é transitar pelo comércio para um cadeirante, por exemplo. Se você não tem esse direito assegurado, você não pode lutar pelos seus direitos, você não pode ter educação, você não pode ter lazer, você não pode buscar um esporte, enfim, você tem que ter esse direito de ir e vir. Belém não está preparada para atender esse público. Não tem rampa de desnível, o próprio sistema de transporte público também não são todos os veículos que são adaptados, enfrenta sérios problemas, então é uma série de fatores assim que realmente inviabiliza uma locomoção, digamos assim, minimamente segura para
essa categoria. Ruas que constantemente alagam, trânsito caótico, motoristas imprudentes, ciclistas e pedestres disputando espaço nas ruas frenéticas da capital paraense. Muita gente perde a paciência no trânsito, mas não perde a esperança de uma Belém do futuro, menos engarrafada, com mais gentileza e um ar limpo. A Belém do futuro tem que acompanhar a tendência mundial, que é investir em segurança viária e mobilidade urbana sustentável. Não há outro caminho a não ser esse. Isso não tem a ver só com sustentabilidade, isso tem a ver com a nova cidade. Se a gente quer encontrar saídas para essa cidade que nós temos hoje, nós temos que entender que existe um novo caminho, precisa ter um pouco mais de respeito. E aí essa cidade certamente vai ser uma cidade muito melhor. A Belém do futuro seria uma cidade com um sistema de transporte público eficiente, com um sistema hidroviário na região metropolitana integrado ao sistema de transporte público, né? As pessoas nas ilhas podendo acessar através do sistema de transporte público o continente, sem acidente zero.